Se você acompanhou as redes sociais digitais ou assistiu telejornais nos últimos 2 anos, com certeza ouviu e leu sobre derrubadas de estátuas ou pichação de monumentos. Essa é uma das expressões sobre as discussões de representatividade. E este episódio do Prof. Histórias vai lhe interessar. Estamos com uma bancada formada por 2 professoras e um professor da rede de ensino do estado do Ceará e autores de trabalhos que colocam os patrimônios culturais das cidades onde atuam no centro das suas preocupações para contribuir com o ensino-aprendizagem de história. Antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de ressaltar o caráter educativo que o patrimônio adquiriu, pois, com os monumentos, as praças, os nomes de ruas, o casario, as danças, as músicas e tantos outros vestígios do passado no presente, podemos entender não somente a manifestação de determinadas formas de agir, como nos ajuda a entender como as sociedades viveram, construíram, se alimentaram, festejaram, realizavam suas práticas religiosas e se as mesmas se mantiveram ou se modificaram ao longo do tempo. É sobre isso e suas utilizações por docentes da educação básica para fazer estudantes interpretarem o mundo com a leitura do tempo que vamos debater hoje. Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Margarida Dias e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do Grupo de Pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História, Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de História a partir das práticas e reflexões docentes de egressos do mestrado profissional em ensino de História. Em nosso terceiro episódio, teremos a participação do professor Almir Félix como entrevistador de nossa bancada. O objetivo de nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, se sinta estimulado e estimulada a vir conosco nesse compartilhamento de ciência, saber e esperança. Olá a todos, todas e todos. Eu sou Almir Félix e hoje teremos uma conversa com 3 docentes da Rede Básica do Ceará. A professora Sabrina Barros Nepomuceno, autora da dissertação O Ensino de História vai à Feira, Inventários Participativos e Saberes Reversos, a partir de uma educação patrimonial decolonial, defendida no ano de 2021. A professora Letícia Lopes Saldanha, autora da dissertação Por uma Educação dos Sentidos, para dar significado ao ensino de História, uma proposta a partir da educação patrimonial, defendida no ano de 2020. E o professor André Luiz de Paula Chaves, autor da dissertação De Templo a Fórum, Museu do Ceará, Educação Patrimonial e Ensino de História, também defendida no ano de 2020. O tema desse episódio é Memória, Patrimônio e Ensino de História. Muito obrigado, muito obrigada pela presença de todos e todas vocês. Para mais informações sobre elas e ele, você poderá ver a descrição desse episódio ou visitar a página do nosso projeto, que também estará na descrição. Então, vamos ao que interessa. Vamos às perguntas. Colegas, qual foi a produção didática de cada um e há quanto tempo vocês estão em sala de aula e para que tipo de escola vocês pensaram suas produções didáticas? Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, grande satisfação estar com todos vocês. A produção didática ela foi pensada para o perfil de escolas onde eu atuo desde 2007 aqui no Ceará, que são as escolas de ensino profissionalizante,
Então, a proposta didática do meu trabalho foi a produção de inventários participativos, né? Ou seja, pensar a educação patrimonial sob uma nova perspectiva e, atualmente, eu estou como gestora escolar numa escola de ensino profissional no município de Aquiraz, mas esse projeto, todo esse trabalho, ele foi desenvolvido, o estudo, a pesquisa, numa escola em Cascavel, onde se situa a Feira de São Bento, que é o elemento-chave desse trabalho e onde a gente pôde refletir a história local, a educação patrimonial, a partir, né, de uma quebra de paradigma, não apenas de olhar aquele patrimônio monumentalizado, mas também trazer à tona outras possibilidades de educação patrimonial. Bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiver escutando o nosso podcast. Eu trabalho, né, numa escola chamada José de Alencar, que se localiza na Messejana, em Fortaleza. E eu pensei em propostas didáticas, né, uma sequência didática ligado à memória do José de Alencar, né, no bairro, que é muito forte. Né? O bairro da Messejana é um bairro periférico e ele apesar de periférico, ele é bastante grande comparado a outros bairros de Fortaleza. Então, como o nome da escola é José de Alencar, fica na rua paralela a Padre Pedro de Alencar, que é o familiar, né, do José de Alencar, e existe a Casa José de Alencar, eu sempre me indagava como né, que essa dinâmica se dava em relação aos estudantes da escola. E sempre percebia que na escola não existe um trabalho ligado a isso. Né? Os próprios estudantes, ainda mesmo hoje em dia, né, me perguntam, professora, quem é esse José de Alencar? Quem é esse cara? Né? E mesmo, por outro lado, existe essa ligação, tentativa de reativação da memória relacionada ao passado do José de Alencar, no bairro que só nasceu lá. Né? Depois ele ficou pouquinhos anos e foi embora para o Rio de Janeiro. Né? Então, eu sempre me ligava nisso. E existe também a estátua da Iracema. E todos esses elementos sempre me deixaram muito intrigada. E aí eu vou fazer uma sequência didática, do qual essa sequência didática promove, né, que os estudantes reconheçam essa parte que muitos não conhecem e que eles possam, a partir disso, poder ativar, serem cidadãos ativos na comunidade. Eu ainda trabalho na escola, no José de Alencar, e a proposta, ela acabou que não consegui efetivar ela ainda, né, mas pretendo, a partir do próximo ano, né, quando eu acho que as coisas da pandemia, essa questão toda, vai ter se organizado melhor. Bom dia a todos. Me chamo André Luiz. Como foi apresentado, eu fiz um trabalho relacionado à educação patrimonial no Museu do Ceará. O objetivo foi construir alguns roteiros de aulas e slides para que os professores de ensino médio pudessem utilizar o equipamento do museu como forma de um recurso didático para o ensino de história. Eu acho que no ano 2018, o Museu Nacional foi incendiado, tivemos também a queima de vários monumentos, destruição de diversos tipos de equipamentos culturais. E nesse ano também o Museu do Ceará ele foi fechado para reforma. E aí muita gente deixou de aproveitar desse espaço para reflexão e debate. Então, durante o processo de construção do Prof. História, eu resolvi aproveitar um pouco da minha experiência como estagiário do Núcleo Educativo do Museu do Ceará para dar oportunidade a vários professores e estudantes conhecerem melhor o passado cearense, a problematizar questões que podem ser super pertinentes para o decorrer das aulas. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho, vocês podem ficar à vontade no link da descrição do programa. E é isso, né? Muito bem. Vocês partiram de problemas semelhantes na nossa leitura. Como vocês detectaram esses problemas? Bem, estando em sala de aula, ao atuar com o ensino médio, era muito recorrente na fala dos alunos,
o desejo de conhecer mais sobre a história local, alegando que muitas vezes, né, havia uma pauta conteudista muito focada nas avaliações externas, no Enem, que seguiam uma diretriz mais nacional dos conteúdos. Então, ao começar a dialogar com eles sobre a história local, o que eu percebia? Né? Que o arcabouço do ensino fundamental que esses alunos traziam acerca da história local era muito direcionado para a história das elites, para a história de perfil político ou estritamente econômico, né? E que eles dificilmente conseguiam relacionar as percepções de patrimônio de história local a algo relacionado ao seu cotidiano, as suas vivências mais próximas, familiares, de experiências que eram relevantes no seu dia a dia, mas que para eles, né, não se enquadrava como assunto possível dentro do ensino de história, né, dentro da perspectiva curricular, a que eles tomavam contato aí do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, a partir disso, né, eu comecei a desenvolver um trabalho que fosse possível instigá-los a refletir, né, sobre o valor inerente a alguns itens que faltavam tanto às suas vivências cotidianas. E ao escutá-los, né, eu sempre percebia muito nas falas, nos relatos, a Feira de São Bento, né, esse elemento sociocultural e econômico de Cascavel, com muita relevância ali nos relatos, mas meio que de maneira insegura, os alunos questionavam, mas a gente pode estudar a feira pode ser vista como um patrimônio do nosso município, e a partir daí, né, essa temática de discutir a feira em toda a sua pluralidade cultural, né, em toda a sua potência mesmo, de possibilidades didáticas, foi o que nos levou assim a dialogar mais sobre essa temática. Quando, então, nesse meu tempo, né, eu fui buscar entender como as produções, sobretudo no Prof. História, vinham se elencando acerca da educação patrimonial, foi muito notório observar que boa parte dessas produções ainda se pautavam na perspectiva do Guia de Educação Patrimonial, né, muito na ideia instrutivista, na ideia de uma educação patrimonial na perspectiva da alfabetização, do conhecer para preservar, né? E foi então que nós procuramos buscar um outro caminho, né? Na pesquisa eu busquei edificar com os alunos muito um viés mais dialógico, mais participativo de construção do conhecimento histórico. Por isso, né, com a proposta dos inventários participativos, seria possível essa imersão maior dos alunos, né, sob os seus olhares, né, sob as suas impressões de construção da ideia de educação patrimonial, do patrimônio cultural que os cercava ali cotidianamente, sendo a feira esse elemento fundamental aí para ser trazido à sala de aula. Bom, no meu caso, eu fui moradora do bairro da Messejana há muitos anos. E mesmo antes de ser professora nessa escola, né, do qual sou professora do ensino médio, né, e há muitos anos atuei no segundo ano, e ainda atuo no segundo ano do ensino médio, antes eu atuava com o terceiro ano também, mas atuo principalmente com o segundo ano do ensino médio, eu percebia que existia, por parte de um determinado grupo de pessoas, uma tentativa de valorização do bairro, não no sentido de cuidado, nem no sentido de, que legal, vamos perceber a nossa memória, mas muito ligado à especulação imobiliária, valorizando essa ideia de que, aqui um escritor famoso morou, nós temos aqui a estátua de Iracema, né? Nós temos a Casa de Alencar, para fazer uma valorização imobiliária. Por quê? A Messejana, ela é um bairro periférico, mas que cresceu muito, né? Hoje em dia, um apartamento lá, você aluga por um preço bastante relevante, né? De valor e tal. Então, isso, de um lado, existia essa especulação. Por outro lado, quando eu me tornei professora, né, da escola, né, comecei a trabalhar com os alunos, percebi que os alunos não ligavam para isso, né, eles não se importavam muito com isso, né, eles acreditavam que a Messejana também era um bairro muito perigoso, sempre eles ligavam essa questão do perigoso, né, de onde a estátua da Iracema, que é um dos elementos que eu trato, está localizada, ela é um local perigoso, e realmente é um local perigoso, você não pode andar lá a pé descuidado.
né, nem tranquilamente, porque é escuro. Existe a própria estátua, ela vive sendo pichada, né? Também furtada a lança dela, o motor que promove que a água saia onde ela se banha, né? A casa de José de Alencar, das elementos que eu trato, eu acredito que é o que tem mais cuidado, porque ela é um local que é ligado ao UFC, a Universidade Federal do Ceará. Então, por exemplo, hoje existe um programa de educação patrimonial lá, que na época que eu fiz as minhas propostas, né, didáticas, ele não existia ainda, ou se existia não estava em prática, né, quando eu fui lá pesquisar. Então, eu pensei nisso quando eu comecei a trabalhar na escola. Por que de um lado tem essas pessoas que querem fazer essa memória ligada a esse conterrâneo ilustre, por outro lado, tem pessoas que não ligam para isso, né? E minha proposta não é tipo assim, vamos com certeza transformar realmente o José Alencar no herói, vocês têm que gostar dele. Não é, mas é que eles possam reconhecer, né? E a partir daí eles possam se perceber no ambiente, no bairro que eles moram. Por que é que eles querem fazer isso? Né? Como é que eu posso atuar dentro desse contexto? Né? Porque é muito forte essa questão imobiliária hoje em dia na Messejana, porque Fortaleza cresceu muito, os bairros nobres, e existe, né, esse crescimento para as áreas metropolitanas. E Messejana já está quase no final de Fortaleza. Vizinho é Eusébio, que já não é mais região mesmo de Fortaleza, região metropolitana, na verdade. Então, essas propostas didáticas, né, elas nasceram dessa minha percepção, né, dentro da sala de aula, né, de ficar me perguntando, mas eles não conhecem, pelo menos é o nome da escola. O nome da escola é a Escola de Ensino Médio José de Alencar. E eles não têm essa mesmo os alunos que já tiveram aula de literatura, que tratava disso, eles também não conseguiam ligar, né, ao bairro, eles não percebiam. Até a estátua, eles perguntam assim, professor, de quem é aquela estátua? Né? E quando eu falava em sala de aula, né? E aí, esse pulguinha, né? Que nasce na nossa orelhinha e fica lá buzinando, então quer dizer que você não consegue, não está conseguindo organizar essa ideia, né? Então aí foi isso. Bom, o que me fez levar à proposta de pesquisa foi uma demanda surgida na sala de aula. Eu moro aqui em Caucaia, trabalho em 2 escolas e nós temos um público Tapeba, é o nome que se dá a uma etnia indígena aqui de Caucaia, que muitas vezes sofre bastante discriminação. Então, alguns estudantes, eles traziam, né, algumas palavras que muitas vezes incomodavam, né? Os estudantes, eles se sentiam, às vezes, meio que inferiorizados pelos colegas de turma, assim como alguns estudantes negros, né? E aí eu resolvi conversar com os alunos, apresentei a proposta da gente tentar trazer para os nossos debates a cultura material, e aí o Museu do Ceará ele caiu como uma luva, né? Nós temos algumas salas no museu que, se bem problematizadas, pode ajudar, né, a resolver, ou pelo menos a suscitar debates que promovam, né, uma empatia, que promovam um senso de alteridade, né? E aí eu aproveitei também a questão da carência, né? Muitos dos nossos estudantes de escolas públicas, eles têm poucas possibilidades de visitação para equipamentos culturais, por diversos motivos, às vezes por falta de recursos econômicos, ou outras vezes por falta de desconhecimento. Então eu resolvi aproveitar dessa demanda para levar os alunos a conhecer, a debater, a refletir, a pensar sobre a cultura material em relação à sua vivência, né, tentando responder de alguma forma, né, essas inquietações e situações que às vezes constrangiam, né? E aí, dentro dessa perspectiva, o debate sobre a educação patrimonial ele foi extremamente pertinente, né? Os estudantes da etnia Tapeba, por exemplo, começaram a trazer para a sala de aula para a gente debater a partir dos objetos que eles fabricavam, né? Uma política de valorização dos sujeitos da história, da sua comunidade. Enfim, a partir do patrimônio a gente começou
a tentar desenvolver uma política de afirmação, né? E nessa perspectiva, realmente, acredito que o Prof. História, dando possibilidades e ideias, né, contribui muito para o ensino de História. Bem, as soluções que vocês deram para seus produtos foram bastante diferenciadas e ainda bem que existe essa possibilidade. Porque consideraram que essa produção que vocês pensaram fosse a mais adequada. Bem, essa percepção, ela se dá a partir do momento em que a gente começa a perceber, né, o ensino de história que traz à tona outras memórias, outras identidades, outros sujeitos, né, novas possibilidades, sobretudo a partir de um momento de ruptura como que a gente vive, né, com a implantação do novo ensino médio, a questão da BNCC. Então, assim, esses novos vieses que vão sendo adquiridos, né, no espaço escolar, eles precisam também, né, trazer novos pensares, né, novos sujeitos à visibilidade, que muitas vezes ficam à margem ali pela prática muito pragmática, né, conteudista, como eu disse há pouco, do ensino médio. Então, quando os meus alunos tiveram a oportunidade de perceber que tão importante quanto falar de José de Alencar, né, como a colega dizia há pouco, tão importante quanto narrar um fato histórico ocorrido lá na Europa, era conhecer mais da vida do seu Antônio, vendedor de cheiro verde, há tantos anos ali na feira, e qual é a simbologia, né, cultural que ele possui frente à comunidade, né, como é que também o trabalho das pessoas é desenvolvido ali há tantos anos na feira e traz significado e sustento à vida daquelas pessoas, como é que se dá a oralidade, a feira como espaço de culinária, de comércio, de encontro, né, pensar todas essas possibilidades de reflexão que naquele espaço, né, enquanto potência didática, podiam surgir no estudo do patrimônio. Então, de certa forma, entender que ao estudar a feira, nesse cerne, né, aí do ensino de história, era também pensar sobre uma perspectiva decolonial, né, de outros saberes, por isso que o título do meu trabalho diz, dos saberes reversos, né, não aqueles que comumente são cristalizados, né, monumentalizados, tradicionais, que já estão tão em voga, tanto no livro didático quanto, né, na prática docente do ensino de história, mas oportunizar também que se observe, né, aquilo que o Boaventura vai chamar, né, da ecologia dos saberes, né, das epistemologias do Sul. Então, trazer também, trazer e dar importância a outros conhecimentos, a outros saberes, como aqueles inerentes lá ao espaço da feira, que é tão vivo na memória e no cotidiano dos meus alunos do ensino médio. De certa forma, essa proposta, ela vinha abrir um novo leque de possibilidades de pensar o patrimônio desta maneira, né, mais próxima, né, mais presente ali na vida dos nossos alunos, enfim, de toda a comunidade escolar. Então, já com relação ao produto, né, as nossas propostas didáticas, a gente pensou, né, em também, né, com relação ao que os estudantes também conheciam, porque também eles não estavam totalmente alheios, não. Eles, como eu já falei, se eles estão perguntando sobre, é porque eles viram, né, perguntaram sobre a estátua da Iracema, porque eles passaram por lá, porque eles chegaram a ver, porque aquilo, de alguma forma, trouxe algo que lhe intrigou, né, que se interessou, porque a gente não pergunta pelo que a gente não se interessa. Né? Então, também a gente começou nas nossas propostas a usar as práticas né, ligada ao patrimônio, à educação patrimonial, para que essa inicial pergunta, o que é aquela estátua, né? A gente pudesse unir de uma maneira que ele percebesse o bairro dele. A gente fez isso utilizando a memória do José de Alencar, né? E nossas propostas didáticas tinham a intenção, né, de fazer com que o estudante ele percebesse o sujeito histórico na prática. Ele também é um sujeito histórico. Né? E se você se percebe como sujeito histórico, você atua melhor como um cidadão. Né? E se perceber como um cidadão, muitas vezes, né, esse discurso parece assim que todo mundo é cidadão, mas
principalmente agora em período de eleição, né? Será que todo mundo se percebe mesmo enquanto cidadão, né? O que é ser cidadão? E uma das coisas é você perceber o seu espaço, você atuar nele, né? Então, as propostas didáticas, elas pensam nessa forma, nesse sentido de revisitar os espaços, né? Vamos rever como foi que foi escolhida a estátua da Iracema. Por que foi a Iracema? Quem foi que pensou a Iracema daquela estátua, né? Quem foi que construiu? Está ligado a algum projeto maior, nacional? Né? A casa do José de Alencar, que eu falei que é o que tem maior cuidado, né? Porque pertence faz parte da UFC, né? Como é que é organizada as exposições? Que exposições estão lá? Como é que os estudantes percebem aquilo? Como é que eles reinterpretam aquelas exposições? Né? Porque, assim, lá na casa do José de Alencar, a casinha mesmo onde nasceu o José de Alencar é bem pequenininha, né? Tem pouca coisa mesmo ligada a ela lá. Né? Já a casa maior, que já passou por reformas e tudo, hoje tem as exposições, né? Existem exposições guiadas também, né? E aí essas propostas, né? Todas para perceber, através da educação patrimonial, né? Que o meu aluno Antônio, minha aluna Stephanie, ela também é um sujeito histórico. Não é aquele do livro que a gente fica em sala de aula, tratando sobre lá o cara da Revolução Francesa, né? Ou sobre o cara da independência do Brasil. Só eles são pessoas importantes, né? Então, essa questão de repensar o espaço, né? Ligada a essa ideia de ser, eu sou um sujeito histórico, né? Como é que o homem, né? Ele tem essa continuidade no tempo e no espaço, porque essas ideias elas não nasceram agora, elas já existiam. Então, todas essas nossas propostas didáticas visam isso, né? Esses estudantes revisitarem, reinterpretarem todas essas coisas ligadas à memória de Alencar, ligadas à Messejana, e também como é que eles se veem nesse espaço. Bom, uma das maneiras que eu pensei para tentar solucionar alguns problemas decorrentes do uso do patrimônio foi partir da perspectiva do objeto gerador, né, que é trabalhado pelo professor Regis Lopes. A gente vê que muitas vezes a gente passando nas ruas ou mesmo visitando alguns lugares de memória, nós vemos as coisas, mas não percebemos as particularidades que aqueles objetos eles se encontram. Como a Letícia acabou de falar, por exemplo, um aluno dela, ao passar em frente à estátua de Iracema na Lagoa da Messejana, ele vê aquilo ali, mas muitas vezes ele não interpreta, né, por algum motivo, de modo racional. Fica apenas uma coisa ilustrativa. Então, a perspectiva de trabalhar com o patrimônio, trabalhar com a memória, trabalhar com a história, vai além. Você pode, por exemplo, fazer perguntas, você pode, por exemplo, buscar que o estudante dialogue com aquelas peças, né? E assim, trazendo para o museu, né, uma coisa que incomodava bastante é que as pessoas faziam visitas muito aligeradas, né? E passavam pelas peças, vendo aqueles objetos sem problematizar, né? Aquela perspectiva de uma visita apenas, e não um espaço de estudo de história. Então, quando eu levei os meus estudantes para o museu, a gente procurou organizar um roteiro de questões, de problemas, de possibilidades, né, de registros, seja por meio da oralidade, seja por meio da imagética, né? E assim, trabalhar com o patrimônio, trabalhar com os objetos, trabalhar com os monumentos numa perspectiva histórica. Utilizar desses objetos como recurso para estudo, e não apenas como meio ilustrativo. Dentro dessa perspectiva, a gente também conseguiu fazer com que alguns estudantes eles começassem a ver os seus objetos, né, e a se reconhecer como um sujeito da história.
A comunidade Itapeba, por exemplo, aqui em Calcaia, possui um centro cultural. E nesse centro cultural existem vários objetos que eram expostos, mas muitas vezes não eram problematizados. E aí, ouvindo os relatos de alguns estudantes pós-visita ao museu, pós-trabalho da construção dessa dissertação de mestrado, a gente conseguiu perceber que eles entenderam a proposta e começaram a adotar diálogos com objetos, né, para suscitar questões e ressignificaram aquele espaço e aqueles objetos como instrumental para o ensino, aprendizagem. Pois bem, a partir dessas colocações que vocês fizeram sobre como vocês chegaram aos seus produtos, eu gostaria que vocês agora falassem um pouco, né, o que cada um considera como sendo o grande potencial do seu trabalho. Eu creio que o grande potencial do trabalho com os inventários participativos na educação patrimonial é o viés democrático, né, participativo, emancipatório que essa proposta didática traz. Né? A gente, ao fazer um balanço historiográfico das produções acerca de educação patrimonial no Profhistória, por exemplo, se percebe muito, né, essa temática atrelada a uma metodologia unitária, né, uma perspectiva, como eu disse há pouco, né, do conhecer para preservar, do método lá dos anos 90, né, ainda do que de educação patrimonial. Então, que já trazia um modelo muito pronto e acabado, muitas vezes, para o interior da sala de aula. Né? E, ao adaptar isso nos diferentes contextos, algumas vezes, acabava deixando à margem alguns assuntos, algumas pautas relevantes para aquela comunidade, ou mesmo, né, importantes ali na história de vida de cada um daqueles alunos. E o que eu pude observar com o trabalho dos inventários participativos é que isso trouxe, permitiu, né, que a voz dos alunos ela estivesse latente ali durante todo o trabalho, né? Isso pautado em diversas fichas que os inventários propõem, mas muito aberto, né? Muito mais como uma ferramenta e não como um método fechado, muito mais como uma possibilidade. Então, os inventários, mesmo na questão dos princípios, né, daquilo que eles defendem enquanto prática de educação patrimonial, colocam muito em foco a comunidade, né, aquilo que a gente precisa evidenciar e ouvir, sobretudo, né, da comunidade, dos alunos, como um mote central para o estudo da educação patrimonial, quebrando aquele formato muito verticalizado, né, que nós, como professores, muitas vezes tendemos a aplicar ao trabalhar, seja que temática for, mas o patrimônio acaba, às vezes, também ocorrendo da mesma forma. E trabalhar com os inventários traz muito esse potencial, né, de que a voz da comunidade, a voz dos alunos esteja muito evidente durante todo o trabalho, durante toda a produção. Né? Então, alguns passos nessa descoberta aí das temáticas mais relevantes, né, mais suscitadas pelos alunos, foram fundamentais assim, para que a gente compreendesse. Então, a produção de um memorial também, lá no início, né, da vivência com esses alunos do primeiro ano do ensino médio, um memorial onde narra a história de vida, né, de cada um deles. Isso foi um elemento fundante aí para o trabalho posterior com a educação patrimonial e várias outras etapas, né, que lá na dissertação estão elencadas, que subsidiam assim, né, a prática de uma educação patrimonial, né, participativa, assim, que tenha essa perspectiva dialógica mesmo, de compreender a história muito pelo viés dos diversos sujeitos que a compõem, né? Isso no espaço escolar, no espaço onde a gente atua aí como professor de história. Pronto. Eu entendo a proposta didática, né, como um ponto muito importante da questão mesmo dessa tentativa de promover, né, com que nossos estudantes eles se vejam como esses sujeitos históricos ativos, né, cidadãos ativos, sujeitos históricos, né, pessoas participativas.
como eu falei, né, anteriormente, na relação a essa tentativa do mercado imobiliário, dessa hipervalorização da memória do José de Alencar na Messejana, né, dos folders de divulgação das coisas de venda de imóveis, tem sempre ligado à lagoa, né, à casa, né, só que isso dá uma ideia de que as outras coisas da Messejana estão invisíveis, né? Por exemplo, muitos dos estudantes, eles tinham como local de sociabilidade, né, na lagoa mesmo da Mecejanas, que é muito grande. Em uma ponta está a estátua, e na outra ponta tem tipo um campo de areia. Tinha, né? Antes da pandemia, depois se foi destruído. Mas na época que eu fiz, né, o trabalho, tinha esse campo de areia em que eles iam para lá jogar bola, e à noite eles faziam uma festinha, botavam uma música, ficavam dançando lá, se divertindo. Então eles deixavam para lá, do outro lado, até geograficamente era interessante, porque do outro lado estava a estátua, e do outro lado estavam eles se divertindo de costas para a estátua, né? Era essa, então, quando o mercado imobiliário colocava muito, né, essa questão de vamos colocar aqui a estátua, mas também tinha outros locais de divertimento, só que como são pessoas mais humildes, eles apagavam. Então, no momento em que os estudantes eles reconhecem, né, ressignificam todo aquele espaço, eles podem atuar de uma maneira melhor. E tem também uma coisa muito importante das propostas didáticas, foi na questão de não colocar o José de Alencar versus estudantes. Eles não estão contra os estudantes. Nem o José de Alencar está contra, né, essa memória, essa tentativa, nem os estudantes estão contra ele, mas deles se apropriarem daquele espaço e que eles possam revisitar, né, utilizar daquilo de uma maneira que para eles seja melhor, né, para que o seu espaço seja reconhecido. Porque até mesmo assim, como a maioria dos meus estudantes da escola, né, eles não são de classe alta, né, eles são de média para baixa. Então, eles são moradores, são pessoas humildes, que muitas vezes, quando vão para esses locais, eles são tratados como pessoas invisíveis ou que não são pessoas que querem que estejam lá. Né? Então, a partir do momento que eles reconhecem aquilo, né, que eles se veem, que eles eu também sou um sujeito, eu também sou um cidadão, né, eles podem realmente ser pessoas atuantes no seu meio. Então, eu acho que isso é teve grande relevância. Assim. Bom, um dos potenciais que eu enxergo que foram mais bem aproveitados na construção do trabalho do Prof. História é pensar história para além do livro didático. A gente sabe a importância do livro, quanto ele é uma ferramenta importante para a relação de ensino-aprendizagem, mas não é a única. A gente vê que, por exemplo, no ensino médio, ele trouxe algumas limitações em relação a algumas temáticas, textos, e alguns professores relatam dificuldades de trabalhar com história nesse novo formato. Então, problematizar por meio do patrimônio pode ser uma excelente solução, né, para que os professores, de maneira criativa, aproveitem os espaços ao redor da escola, as vivências, enxerguem as potencialidades nos objetos, valorizem a questão dos sujeitos históricos, né, percebam as instituições enquanto espaços que são construídos, não são naturalizados. A gente pode trabalhar com história por meio do patrimônio de maneira múltipla e diversa. A perspectiva de se trabalhar com um museu pode ser ampliada para o espaço escolar, para a casa de cada estudante, de reflexões sobre textos escritos, textos imagéticos, entrevistas. A gente percebe que o ensino da história por meio do patrimônio, partindo do patrimônio, ele pode ampliar muito as possibilidades de trabalho. Eu conversei com alguns professores durante o processo de construção da dissertação e eles me apresentavam algumas dificuldades de se trabalhar com patrimônio. Por exemplo, em Caucaia, existia um casarão que foi destruído porque o dono ficou sabendo da possibilidade de tombamento, sem sequer saber o que é tombamento. Então, assim, esse tipo de questão ainda é
pouco debatido de uma maneira correta. A ignorância muitas vezes prevalece, levando a situações drásticas, como a destruição de um prédio histórico, por não conhecer direito, né, como é que se dá o processo de patrimonialização das coisas. Então, assim, acho que um dos potenciais principais da dissertação, do trabalho, é mostrar novas leituras e possibilidades para o ensino histórico. E hoje, né, passado já algum tempo, não muito evidentemente, né, afinal as defesas foram 2000, 2001, como vocês avaliam o que desenvolveram, né, a produção que desenvolveram? Mudariam alguma coisa? Eu avalio de forma positiva, sobretudo por todo o contexto, né, que atravessávamos durante a produção dessa dissertação, e aqui, inclusive, quero externar muita gratidão à minha orientadora, a professora Margarida, né, que foi fundamental também na condução dos caminhos que essa pesquisa trilhou, né, e, assim, foi muito importante também vivenciar, no decorrer da elaboração de todo o trabalho, né, essa transição que nós nos deparamos aí do novo ensino médio, né, e adequar o trabalho também para o diálogo, né, com essas competências e habilidades relacionadas à Base Nacional Comum Curricular, né, a partir desta temática do patrimônio também em sala de aula. Então, acho que foi importante essa imersão que nós tivemos aí em toda a pauta tecnológica, né, uma necessidade que surgiu aí de todo o aprendizado com as plataformas digitais, enfim, com a própria adequação do trabalho a esse cenário pandêmico em que a gente estava inserido. Assim, isso acabou possibilitando um universo de aprendizado ainda maior. Acho que, obviamente, que alguns elementos que haviam sido projetados, né, para a vivência presencial precisaram ser interrompidos ou adiados, né, mas que deixaram em nós aí um mote para outras possibilidades que também hoje pautam muito o universo dos nossos alunos, né, dessa juventude que é tão conectada e tão ligada a todos esses aparatos aí dos meios digitais. Então, de certa forma, acredito que o trabalho conseguiu atender naquele cenário que era muito de inovação, né, de muita dúvida, muito receio ainda por tudo que a gente estava aprendendo juntos, mas que foi possível atender às propostas de aliar, né, a perspectiva pensada aí para a discussão sobre a educação patrimonial à questão do ensino remoto e híbrido, que é o que a gente naquele momento estava vivenciando de forma mais presente, assim, de forma mais urgente, né? Então, eu creio que atendeu e, claro, abre aí caminho para o aprofundamento, né, e novas oportunidades de olhar a temática também aí com propostas e adequações para o ensino presencial. Bom, no meu caso, né, quando a gente terminou a nossa dissertação e fez as propostas didáticas, não foi possível eu conseguir aplicar, né, as propostas na escola, porque na escola em que eu trabalho, a gente voltou ao presencial, né, esse ano, agora em janeiro. Então, o ano passado todo, nós passamos no modo mesmo virtual, né, aulas online. Então, eu não consegui ainda, né, esse ano também, por conta dessa questão do novo ensino médio, né, essa adaptação, a gente não conseguiu ainda um espaço para fazer, para pôr em prática essas propostas didáticas, né? No mundo das ideias, né? E assim, né? Eu sempre toco, né? Levanto essa como é que eu posso dizer? Levanto essa bola para ver se os meninos se animam, né? Na sala de aula, até falo um pouquinho sobre alguma proposta que eu tenha feito, né? Lá no e-book, para ver se eu consigo aplicar em sala, né? Em algumas turmas eu até pensei em fazer um grupo, em vez de fazer tipo, por sala, juntar um grupo e fazer quem estava mesmo só interessado e ir, né? Mas aí lá na escola sempre a gente tem uma escola muito grande, então a gente tem um número muito alto de pessoas com Covid, até mesmo
as gripes, né, os problemas virais mesmo do começo do ano que tem aqui em Fortaleza, né, acabou que isso sempre estava esbarrando nisso, né, na escola a gestão não se sentia segura de juntar tantos alunos num ambiente só e para levar, né, para fazer essas propostas. Então, eu acredito que daria certo, né? Que eu estou uma pessoa muito positiva. Eu acredito que daria certo. E o que eu mudaria? Eu adequaria a questões mais ligadas a esse novo ensino médio, né? Que tem sido, nesse ano de 2022, né? Tem sido um grande desafio, né? Essas novas práticas. É isso. Acho que o que eu mudaria na dissertação seria a ampliação de lugares de memória para se problematizar. Né? O museu ele foi fechado para reforma em abril de 2019, no caso o Museu do Ceará, e de lá para cá esse equipamento, ele não sei bem o que aconteceu, mas até agora essa reforma ela não foi concluída ainda. Né? Então, assim, os registros que eu fiz, as questões que foram debatidas, os objetos problematizados, né? Se eu pudesse hoje fazer alguma modificação, seria na ampliação dos espaços. Fortaleza, como outras cidades do Brasil, é uma cidade que possui diversos tipos de locais que são interessantes para você estudar, para você visitar, né? A gente tem diversos tipos de equipamentos públicos e privados que podem auxiliar os professores no ensino de história. Então, ampliar o trabalho e trazer mais equipamentos para se gerar mais debates, quem sabe até uma questão espacial, né? Sair apenas do centro de Fortaleza e ir para outros espaços, outras cidades, seria uma possibilidade interessante. Fica até a sugestão para quem está assistindo aqui, né? Caso queira trabalhar de forma parecida, né, que leve essa ideia para tentar, de fato, desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa, né? O trabalho com o patrimônio, ele pode ser extremamente enriquecedor, mesmo numa política de afirmação de identidades, né? Acho que uma das grandes contribuições que o Museu do Ceará trouxe para os meus estudantes que lá visitaram é se valorizar os seus grupos sociais, né? Se reconhecer enquanto alguém importante, um sujeito que tem um passado, tem um presente, mas que também tem um futuro, quebrando estereótipos, promovendo alteridade, né? Uma valorização da sua própria identidade. Bom, pensando um pouco a relação produção-proposta, né? E a sua utilização, sua prática em sala de aula, né? E aí mesmo sabendo que o problema da pandemia do Covid-19 terminou interrompendo, né? Determinadas possibilidades, determinadas práticas. Como vocês avaliam essa experiência? Um pouco disso que a Letícia adiantou, né? Na sua última resposta. Como vocês avaliam essa experiência? Como se deu? Como se pode dar essa experiência? Bem, eu avalio que essa experiência foi assim, fundamental, né, na minha constituição enquanto profissional, né, do ensino de história, por compreender, né, o lado avesso mesmo, ali bem na vivência da pesquisa, né, buscando essa história a contrapelo, buscando experienciar ali no meio acadêmico, né, uma possibilidade de trazer à tona temáticas que são tão relevantes para o universo pessoal, comunitário dos meus alunos, do espaço escolar onde eu atuo. Então, acredito que essa foi a grande contribuição, assim, né, que o Prof. História trouxe para mim enquanto profissional, né, docente de História. Entender mais também sobre as prerrogativas legais acerca da educação patrimonial, porque nessa caminhada foi possível perceber, né, o quanto nós temos aí um arsenal mesmo enfim, na legislação, né, no próprio projeto político-pedagógico da escola, né, o quanto isso pode ser fortalecido para que o exercício da educação patrimonial se faça, né, corriqueiramente presente ali, mesmo no ensino médio, onde talvez os desafios
se apresentam ainda mais complexos, né? E perceber muito esse espaço da educação patrimonial como um espaço de combate, né? Um espaço de tensões, onde é fundamental essa afirmação, esse posicionamento, né, de outros sujeitos, né, de outras identidades, demarcando aí, né, os seus posicionamentos, as suas histórias de vida, né, o seu cotidiano. Então, trazer aí outros olhares sobre o ensino de história, acredito que tenha sido uma contribuição fundamental, né, e que me fez crescer bastante enquanto professora de história, enquanto profissional combativo aí na área. Letícia, seu microfone está desligado. Pronto, vai dar certo. Como a Sabrina já falou, né, esse grande enriquecimento enquanto profissional, né, professora de história, né, foi muito importante essa troca de ideias com outros colegas professores da educação básica, né? Isso que o Prof. História promove é muito importante, porque nós estamos, né, tendo trocas, além da questão mesmo da universidade, né, mas com colegas da educação básica, que passam por questões muito parecidas com o que eu passo em sala de aula, né? Todo dia, de segunda a sexta, nós estamos lá tendo problemas quase iguais, né? Só muda de endereço. Então, essa troca de experiências, né, ela foi muito importante, né, para esse meu engrandecimento, né, enquanto pessoa, enquanto professora, né. Também rever essa questão do espaço, né? Porque na medida que eu ia escrevendo a dissertação, construindo o produto, eu também estava revisitando o espaço, repensando as coisas, né? Repensando a casa do José de Alencar, repensando a Iracema, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a estátua, né? Como é que ela foi escolhida, como é que ela foi construída, quem foi que mandou construir, de onde é que saiu o dinheiro que foi dado para a construção dela, né? Também isso me fez essa reflexão sobre a Messejana, sobre o bairro que eu trabalho, sobre o bairro que eu morava, né? E essa troca de ideias também com as fontes, né? Essa troca de ideias também com os próprios estudantes, né? Que na época, pouco antes de ter a questão do lockdown, né? Eu já vinha trabalhando com eles, né? Fazendo essas perguntas, né? Fazendo questionário com os estudantes, para saber como era que ia se dar isso. Então, como eu já falei, né, esse engrandecimento, né, essa troca de ideias foi muito relevante. Sim. Bom, talvez aquilo que de mais positivo essa experiência do Prof. História tenha trazido para mim são duas questões. Primeiro, a questão do método científico, que eu acho que foi bem trabalhada, né? A gente passa por uma graduação, mas sente a necessidade de uma política de formação continuada, né? Muitas vezes a universidade ela trabalha com os estudantes, mas depois da graduação poucas são as pessoas que têm a oportunidade de continuar estudando, né, de maneira direta e institucional. Então, a possibilidade de poder debater com critérios e cuidados científicos, apresentando trabalhos, escrevendo artigos, acho que fez com que profissionalmente crescesse bastante, né? Acho que trabalhar a ciência histórica numa perspectiva acadêmica, ela faz com que a gente, enquanto professor, a gente possa crescer em relação a alguns cuidados, tanto em relação a posturas, quanto em relação ao nosso saber fazer, né? Então, o método científico e a formação continuada são, com certeza, as duas principais contribuições que o Prof. História trouxe. Para além, claro, né, de todas as vivências, das experiências que a gente passa com os colegas, compartilhando sonhos, né, ouvindo. Eu acho que essa é uma questão bem interessante a se fazer, né? A gente vê que não está sozinho, a gente percebe as angústias, a gente se fortalece enquanto
enquanto grupo, né, acho que o Prof. História, ele, ao dar a oportunidade aos professores da educação básica de promover uma política de formação continuada, ele traz uma grande contribuição para a categoria de professores de uma forma geral. A gente que muitas vezes é tão criticado por algumas situações, né, passa de fato a ter voz, a ter vez, né, a trazer questões do chão da sala de aula para o crescimento e enriquecimento dos métodos e das práticas de ensino. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa conversa. Agradecemos a todos que participaram. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de cada um de vocês nessa conversa, que foi importante e necessária para o campo do ensino de história. Até mais. Este foi o episódio 3 do podcast e videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, a arte de Vanessa Espinosa, apoio técnico de vídeo e edição de Daniele Silva. Para mais informações, acesse o site do Memorial do PNLD na aba Laboratório de Produção e Referências Didáticas de Materiais Didáticos e a nossa rede social no Instagram, @grupo EPPS. Até a próxima. Tchau.